Então, irmãos, hoje nós vamos pegar o último livro do Pentateuco. Nós já colocamos os outros lá no canal da igreja, se vocês quiserem acompanhar. E por que estudar o livro de Deuteronômio? O que nós aprendemos nele? Um livro escrito há tanto tempo atrás, um livro distante muitas vezes para nós, em alguns termos, em alguns exemplos contidos, em algumas leis. O que nós podemos aprender com ele? É isso que nós vamos conversar hoje. Eu espero que cada um de nós possamos ter uma certeza maior de que esse livro que está na Bíblia é um livro inspirado por Deus e é um livro que pode nos ensinar muito. Então, primeiro, o que significa o nome Deuteronômio? Como a maioria deve saber, o Antigo Testamento ele foi escrito praticamente todo ele no hebraico, a língua do povo daquela época. E o título desse livro, para eles, era um título diferente. O título dos livros do Antigo Testamento, muitos deles, continham as primeiras palavras, o primeiro trecho contido no livro. E para o povo hebreu, o nome do livro Deuteronômio era Essas São as Palavras. O livro de Deuteronômio para nós teria um outro nome para eles. Esse nome que nós conhecemos, Deuteronômio, ele só surgiu muito tempo depois, quando a Bíblia em hebraico foi traduzido para o grego. E aí, Deuteronômio significa segunda lei. E essa segunda lei, quem traduziu, entendeu que seria uma segunda lei por causa desse texto que está contido aqui no slide. Esse texto de Deuteronômio 17, 18. Porque naquele texto ali falava que era para escrever para si um traslado, uma cópia dessa lei num livro. Então, quando falou dessa cópia, eles entenderam que seria uma segunda lei, uma lei diferente. Mas aí eu pergunto para vocês, será que esse livro de Deuteronômio é uma lei diferente, como o tradutor colocou no título? Nós vamos ir estudando um pouco mais e espero que todos tenham uma mesma resposta no final. A autoria, quem escreveu esse livro? A maioria de nós também deve saber que foi Moisés que escreveu o livro. E nós conseguimos enxergar isso olhando no próprio texto, no próprio livro. No próprio livro de Deuteronômio, nós temos alguns versículos que falam que Moisés explicou e disse, Moisés escreveu, e nós podemos ter a certeza que esse livro, ele coloca que o autor é Moisés. Moisés que teve encontro com Deus, né? Ele que recebeu a mensagem de Deus, ele que escreveu esse livro, ele que falou as palavras desse livro. E nós encontramos isso também em outros livros do Antigo Testamento. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de 2 Reis, ele que vem contando a história de muitos reis, quando ele vem falar do reinado de Amazias, que foi um rei de Judá que serviu a Deus, fala ali um texto que fala o livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. E isso está escrito aonde? Isso está escrito no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 24, 16. Então, nós encontramos que em outro livro do Antigo Testamento, eles colocam esse texto como sendo Moisés que escreveu, Moisés sendo o autor. E nós temos no Novo Testamento também alguns textos que apontam para Moisés sendo o autor. O próprio Jesus participou de algum desses trechos. Por exemplo, uma vez que ele foi perguntado sobre a carta de divórcio, se Moisés tinha dado a carta de divórcio, Jesus fala desse texto que nós encontramos lá em Deuteronômio 24:1. Ele fala que Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do coração do povo. Então, mais uma vez, agora já no Novo Testamento, nós encontramos a referência que Moisés escreveu. E tem outros 2 textos que eu coloquei aí embaixo, que a gente também encontra textos de Deuteronômio como sendo Moisés que escreveu. E agora, já que nós podemos encontrar no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento e no Novo Testamento que Moisés é o autor, e o último capítulo de Deuteronômio que mostra a morte de Moisés, ele escreveu isso? Então, esse texto, essa parte, esse final do livro, nós não temos certeza de quem escreveu, mas é muito provável que o próprio Josué
o líder sequente depois de Moisés, tem escrito esse texto. E não é porque Josué escreveu o último trecho que esse livro ele perde a sua inspiração. Josué foi um homem que foi líder colocado por Deus também, e o livro de Deuteronômio ele mantém em sua completa unidade uma mensagem de Deus para o povo de Israel e que nós podemos ler hoje, como sendo inspirado por Deus. E esse livro, a maioria dos estudiosos acreditam que foi escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo. Então é um livro que tem distância de 3.400 anos da gente. A dificuldade de muitas vezes nós encontrarmos motivação para ler ou até interesse de entender esse livro se faz praticamente por causa dessa distância cultural, essa distância de tempo, e que o fato de nós estarmos estudando hoje vai nos ajudar a enxergar um pouco melhor do que Deus pode falar conosco através desse livro. E agora, gente, para que nós possamos entender um pouco melhor o que esse livro pode falar conosco, é bom que nós olhemos para quem foi o povo que recebeu essa mensagem. Todos nós devemos lembrar daquele texto que fala sobre os 12 espias, né? Quando o povo de Israel estava no Egito, eles estavam já rodando ali no deserto, e são mandados 12 espias para poderem espiar em Canaã. E eles voltam, só que eles voltam com uma mensagem meio que dividida. Enquanto 2 deles voltam animados, voltam falando que eles deveriam ir lá e lutar contra o povo, porque eles iriam conquistar aquela terra, e esses 2 eram Caleb e Josué, os outros 10 voltaram desanimados, falando que aquele povo era um povo de gigante, que iria esmagá-los. E por causa disso, o povo fica com medo e não vai para a terra de Canaã. E por causa disso, Deus dá uma consequência para aquele povo, que eles ficassem rodando os 40 anos no deserto. E ele fala, por causa disso, que nenhum dos homens que tinha visto as maravilhas dele, que tinha visto todas as maravilhas que ele fez, tanto na saída do Egito, como também ali naquele início no deserto, nenhum deles veriam a terra, a tão sonhada terra prometida. Essa foi uma consequência para eles. E diz lá em Números que os varões que subiram do Egito, aquelas pessoas que saíram do Egito, lá do Êxodo, de 20 anos para cima, não veriam a terra prometida. Então, esse povo que Moisés está falando agora, depois de toda aquela história que é contada em Números, do povo rodando no deserto, agora eles chegam então nas campinas de Moabe, bem pertinho ali do Rio Jordão, bem pertinho da tão sonhada terra prometida. Esse povo que estava ali escutando o que Moisés fala no livro de Deuteronômio, não era esse povo que viu as maravilhas, todas as maravilhas de Deus. Era um povo novo, eram os filhos desse povo. Deus poupou os filhos desse povo para que a promessa que ele fez com Abraão lá atrás fosse cumprida. Então, quando nós entendemos que esse povo que estava recebendo a mensagem de Deuteronômio não era toda aquela nação que viu as maravilhas de Deus, de abrir o mar vermelho, de ver as pragas, né, de ver as maravilhas que Deus fez, aquela intensidade de poder, de manifestação do poder de Deus, Moisés está falando para esse povo, um povo que não tinha visto isso tudo. Então, sabendo disso, fica um pouco mais claro quando nós olhamos para o texto. Então, nós vamos lembrar um pouco do que aconteceu com o povo. Vocês lembram que Deus tirou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus? Ele fez uma aliança com Abraão. Abraão, que não merecia essa aliança com Deus, Deus fez essa aliança e fala que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu. Então, essa descendência de Abraão demorou um pouco a vir. Veio com seu filho Isaac. E logo quando vem o filho Isaac, Deus fala para ele oferecer ele um sacrifício. E Abraão vai e faz. Só que quando estava quase na hora, Deus manda o cordeiro. E aí, o tempo vai passando, tem Isaac, tem Jacó, os 70 de Jacó vão para o Egito, e lá esses 70 se transformam em multidão. E essa multidão, com Moisés na liderança, sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, e então fica rodando no deserto por todo esse tempo. E eu tenho aqui um mapa
para que nós possamos ver um pouco mais claro o trajeto que esse povo fez. Um trajeto tão longo, né? Que para nós, quando lemos, não conseguimos imaginar toda a dificuldade que tinha nesse trajeto. E eles passam pelo Monte Sinai e continuam andando, ficam rodando todo esse tempo. E eles chegam, então, lá nas campinas de Moabe. Temos o Monte Sinai aqui, onde é dado os 10 mandamentos. E eles chegam aqui, nas planícies de Moabe, nas campinas de Moabe. Chega esse povo, como eu falei para vocês, um povo diferente. Um povo que na época dos 12 espias, era um povo que era menor que 20 anos, é o que o livro de Números nos fala. E ali, quando eles estavam nessa região, Moisés, que não pôde entrar na terra prometida, ele vem e sobe das campinas de Moabe, ele sobe aqui para o Monte Nebo. E quando ele sobe ali, depois de ter falado todo o discurso para aquela população, ele sobe para esse monte para poder observar de longe o que seria a terra prometida. E nessa imagem, pode ser que nós estejamos vendo algo parecido com o que Moisés viu naquela época. E quando nós olhamos para isso também, a tensão ou a expectativa que o próprio Moisés tinha de chegar na terra prometida, ele que estava liderando esse povo por tanto tempo, passando por, às vezes, dificuldade, nós enxergamos um pouco mais também da intensidade ou até da verdade que Moisés queria passar para o povo. Os ensinamentos que Moisés queria ensinar para o povo. Ele que sabia que não estaria mais com o povo, ele sabia que ele iria morrer, ele sabia que ele não poderia entrar na terra prometida. Então, esse livro de Deuteronômio são as últimas palavras de Moisés para o povo. Então, qual que é o propósito desse livro, como eu falei com vocês? O livro de Deuteronômio é praticamente os últimos 3 sermões que Moisés fez para o povo. Moisés liderou esse povo tanto tempo e agora no livro de Deuteronômio nós temos os últimos sermões que ele deu. E o que ele fala ali são meio que instruções para a despedida que ele vai ter do povo, pois ele ia morrer. Então ele coloca algumas reflexões sobre os erros do povo, dos pais daquele povo, né? Ele coloca um resumo das leis, um resumo do próprio período do deserto, e ele encoraja o povo para não repetir os mesmos erros que os pais deles tinham. Porque se vocês lembrarem lá atrás, o povo ele não entrou na Terra Prometida 40 anos antes, porque ele não confiou nas promessas de Deus. Ele não confiou que Deus seria fiel, mesmo com um povo que seria tratado como gigante. Ele não confiou que Deus era mais forte, Deus era mais poderoso que aquele povo. E olha que eles viram todas as maravilhas de Deus. Eles viram Deus tirando eles do Egito, viu Deus abrindo o Mar Vermelho, dando a eles codornizes, dando a eles maná. E mesmo assim, eles não confiaram que Deus iria tirar eles dali. E Moisés fala também essas coisas para renovar a aliança do povo, para renovar a fidelidade do povo a Deus. E logo depois, mais para o final do livro, ele passa a liderança dele agora para um novo líder, agora para Josué. E aqui temos um pouco do esboço desse livro. No primeiro discurso, né, como eu falei com vocês, era como se fosse praticamente 3 discursos que nós temos no livro. 3 sermões de Moisés para o povo. E no primeiro, é praticamente Moisés fazendo uma revisão da história. É praticamente Moisés relembrando a eles o que os pais deles haviam feito, os erros dos pais, relembrando também as vitórias que Deus deu para o povo, para que eles não errassem da mesma forma agora numa nova nação, né? Agora que eles poderiam ser uma nação, que eles poderiam ter a terra deles, um povo que viveu tanto tempo nômade, sem ter terra, e viveu antes disso como escravo. Imaginem isso, né? Então Moisés está dando uma instrução para eles, para que eles confiassem em Deus e não errassem como seus pais. E no segundo discurso, é praticamente Moisés dando uma recapitulação da lei de Deus. É Moisés pegando os 10 mandamentos e destrinchando eles em orientações menores, em leis, para que o povo pudesse agora, como nação, ter uma orientação de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é santo, Deus é poderoso, mas ele cuida de nós também. E a lei de Deus para o povo, além de ser um método de
de tornar o povo mais santo, era também para orientar o povo nessa nova jornada. Era uma expressão de amor. E o terceiro discurso seria as últimas palavras de Moisés. Seria ele falando praticamente das bênçãos do povo em obedecer a Deus e das maldições do povo de não obedecer a Deus. E isso nós vemos mais para frente, quando nós lemos outros livros, quando o povo ele era fiel a Deus, Deus abençoava o povo. Quando o povo tinha algum rei que era contrário a Deus, o povo era amaldiçoado, de certa forma. Ele era levado para cativeiro, ele tinha guerras, perdia guerras. Então, é uma instrução de Moisés para esse povo. E no final, temos a morte de Moisés. E algumas coisas que nós podemos aprender com esse livro seria uma delas, a fidelidade e o cuidado de Deus com o povo dele. E tudo isso que nós vamos aprendendo, nós que cremos que Deus é um Deus imutável, um Deus que permanece da mesma forma que era antes, ele permanece hoje. Nós podemos confiar também que a mesma fidelidade e o cuidado que ele tinha com o seu povo, ele mantém conosco. E isso, num período de calamidade, como nós estamos enfrentando, é muito salutar nós vermos isso. Quando nós vemos que Deus era fiel e cuidava do seu povo naquela época, nós podemos confiar que esse Deus que não muda, ele mantém o seu cuidado conosco. E ele tem ali a continuação do pacto feito com Abraão. Ele se mantém fiel ao pacto com Abraão, mesmo com o povo errando e pecando tantas vezes, ele mantém. Ali ele coloca a sua fidelidade, o seu cuidado também nas guerras às quais ele conduziu o povo e fez o povo vencer. E ele também coloca a demonstração do favor de Deus, o cuidado de Deus em abençoar o povo com a lei. Muitas vezes nós colocamos a lei como um fardo, mas a lei de Deus, aquela que reflete parte do que Deus é, ela tem que ser olhada como um benefício e como algo belo para o povo. Outra coisa que nós vemos no livro é que o modo de agradar a Deus é fazer o que ele mesmo fala que ele quer. É fazer o que ele disse. Se nós queremos agradar a Deus hoje, nós temos que fazer o que ele fala. E fala também no livro que obedecer a Deus é uma expressão do amor a dele, é uma expressão da devoção a ele. E isso faz nós olharmos para nós hoje que obedecer a Deus não deve ser um fardo. Obedecer a Deus deve ser um reflexo, uma expressão de quando nós vamos aprendendo mais sobre ele, nós vamos amando mais a ele, e aí nós vamos querer obedecer a ele. E obedecer não deve ser visto como algo para não ir para o inferno ou para não ter medo de Deus. Obedecer é uma expressão de amor. E isso nós aprendemos nesse livro também. Outra coisa que nós vemos, como eu falei ali atrás, é que a lei, ela é algo bom. É uma instrução. Lei é a instrução de Deus. E nós devemos olhar para essa lei do livro de Deuteronômio de uma forma diferente do que nós devemos aplicar hoje em algumas questões. Mas a lei de Deus, ela sempre permanece bela. Quando nós olhamos os livros de Salmos, ou os capítulos de Salmos, nós vemos tantos deles falando sobre a beleza da lei, né? Eu comentei com vocês, quando a gente estava falando do livro de Levítico, sobre o Salmo 119, que é o maior salmo, e é um salmo que foi feito praticamente para falar todo ele sobre a lei de Deus, como o salmista ele agradecia a Deus por ter a lei. E outra coisa que nós devemos ver no livro é que a lei de Deus ela é ampla e não é algo que é totalmente objetivo, se nós podemos falar. É algo que acaba atingindo todas as áreas da nossa vida. A lei de Deus ela tem implicações em todas as áreas da nossa vida, desde a nossa família, na religião, na guerra, na justiça, no trato com o próximo. E que a lei de Deus, a lei de amar a Deus, foi feita para amar de coração. Não foi feita para amar a Deus de um modo qualquer, né? Ou ao pé da letra apenas, fazer a ação em si. No livro todo é falado para nós adorarmos a Deus e amarmos a Deus, obedecendo a Ele com o nosso coração, querendo, né? Com a vontade. Essa que é a adoração que Deus quer. Outra questão que nós vemos, e isso fica mais fácil para nós hoje, quando nós olhamos um livro tão distante, né, da nossa cultura, tão distante historicamente, nós temos que olhar para essa lei que é contida no livro de Deuteronômio
como algumas leis que já foram cumpridas, e se foi cumprido, de certa forma, foi modificado, né? Porque nós não devemos seguir aquelas leis que nós falamos também em Levítico, aquelas leis que apontam para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Cristo veio para cumprir, para poder ser o nosso sacrifício vivo, né? O nosso sacrifício completo. E agora, o que nós devemos fazer com nossas vidas não é um sacrifício mais com sangue, é um sacrifício também vivo, é um sacrifício com a nossa vida. Outras questões nós vemos em Deuteronômio que se mantêm no Novo Testamento, principalmente as questões de moralidade sexual, também alguns princípios de santificação, porque Deus é santo. Então nós vemos alguns princípios, eles se mantêm, e outras leis, elas de certa forma foram cumpridas. Mas nós podemos ter ensinamentos em todas as leis contidas no livro de Deuteronômio. Se nós olhamos para a lei de Deus como sendo um reflexo do que ele é, e nós olharmos por que Deus deu aquilo, nós podemos nos beneficiar com leis até as quais nós não seguimos hoje. E isso nós temos que pedir muito discernimento a Deus, né? Para enxergar de uma forma coerente, de uma forma não tão extremista como algumas denominações ou algumas religiões fazem, mas eu acredito que o Espírito Santo ele pode nos ajudar nisso e ele pode também fazer a gente se deleitar em leis as quais nós não seguimos hoje também. E outra questão que nós podemos aprender é que o padrão de Deus, o padrão moral de Deus, sabendo que Deus não muda, esse padrão de Deus não foi mudado. O padrão moral de Deus, ele permanece intacto. E duas coisas que nós podemos olhar para o livro de Deuteronômio, que exemplificam muitas das leis, são o padrão da criação, da imagem de Deus. Quando nós olhamos que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, nós vemos que o homem ele é um ser digno, de certa forma. Não digno por causa própria, né? Mas ele é digno por ser imagem de Deus, de certa forma. Por isso nós temos que tratar o nosso próximo com tanto respeito, né? Nós devemos tratar o nosso próximo com amor, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo um ser caído, mesmo um ser que não consegue fazer nada de bom sem a presença de Cristo, ele é a imagem e semelhança de Deus, como eu e você. Outra coisa também que nós vemos no livro de Deuteronômio é que existe a santidade da comunidade, ou melhor, existe uma meta da santidade da comunidade. Nós sabemos que Deus é santo e se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos que Deus esteja conosco, e isso muito mais no Antigo Testamento, que Deus ele estava no meio da comunidade, né? Ele ia ali com seu espírito e ele ficava na tenda, né? Na tenda da congregação, no templo também. Então Deus, que é um Deus santo, ele quer que o seu povo busque santidade. Ele quer ser agradado dessa forma, como expressão de amor a ele, de zelo a ele, de temor e tremor perante Deus. E outra coisa que nós vemos é que constantemente o livro de Deuteronômio aborda o coração do público. Que o desejo de agradar a Deus tem que estar por trás de todas as atitudes nossas. Até nos sacrifícios de morte de animais, não deveriam ser feitos como uma mera expressão de obediência. Elas deveriam ser feitas como uma forma de agradar a Deus, pelo amor que eles tinham a Deus. E essa é uma forma de nós respondermos à graça de Deus. Deus nos dá a graça e nós, apenas por gratidão e por não saber o que fazer, nós tentamos obedecer a Ele e agradá-lo. E outra coisa que nós vemos sobre o livro de Deuteronômio é que Jesus usa esse texto algumas vezes. E o primeiro texto que eu queria trazer para a gente, quando ele está respondendo o diabo lá no deserto, na tentação, não sei se vocês lembram, é que um dos textos que Jesus usa faz referência ao livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E diz o seguinte: em Mateus, o tentador ele se aproxima de Jesus e ele fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse texto nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Um outro texto que Jesus responde logo abaixo, continuando essa conversa com o diabo,
o diabo tenta ele novamente, fala para ele pular, né, lá do pináculo do templo, e ele fala que não tentarás o Senhor teu Deus. Isso daí a gente encontra também em Deuteronômio. E um outro texto que Jesus fala também, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse texto nós encontramos em Deuteronômio 6:5. Então nós vemos que o próprio Cristo, ele que veio para cumprir a lei, ele citava constantemente alguns trechos do livro de Deuteronômio. E isso faz que nós possamos olhar com um maior zelo para esse texto. Faz a gente olhar para o livro de Deuteronômio como uma forma de se aproximar dos ensinamentos de Cristo também. E outra coisa que eu acho interessante nós olharmos para o livro de Deuteronômio, que é muito aplicável a nós hoje, é sobre o ensinamento aos filhos. O livro de Deuteronômio, logo seguindo aquele texto ali do amarás a Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, seguindo esse texto, fala que as pessoas ali, né, aquelas que estavam escutando Moisés falar, Moisés disse para elas ensinar os filhos delas essas palavras que são palavras de Deus, essas palavras divinas, elas têm que estar no nosso coração e nós temos que passar elas para os nossos filhos. E como que nós devemos passar para os nossos filhos? Aí ele cita algumas formas. Ele diz assim, para falar dela, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. E o que eu queria pensar com vocês, que o que ele resume aqui, a forma de ensinar os filhos, é praticamente vivendo. Assentando em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, é o que nós fazemos. Então, as palavras que Deus dá para nós, principalmente a partir dos ensinamentos de Cristo, né, do Novo, do Antigo Testamento, essas palavras nós temos que ensinar diariamente aos nossos filhos. E como? Vivendo. Acontece algo, você vai e ensina algo que Deus já te falou, né? Alguma palavra de Deus que você já aprendeu, você vai ensinando, inculcando a palavra de Deus na mente das crianças. É assim que a gente consegue colocar a palavra no coração, né? E outra coisa que nós podemos aprender sobre o livro de Deuteronômio seriam ensinamentos mais voltados para Cristo, o que Cristo foi, o que Cristo é para nós. E quando nós olhamos para Moisés, Moisés foi o mediador da antiga aliança. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que Moisés ali foi tipo como quando nós vimos lá em Gálatas, né, que a lei é o aio, que a lei é um instrutor. Moisés, como mediador da antiga aliança, estava ensinando para nós que viria alguém que seria um mediador da nova aliança. Viria Cristo, que seria o mediador de nós com Deus. E outra coisa que nós vemos também no livro de Deuteronômio seria a terra prometida. O povo ele estava ansiando tanto ter aquela terra prometida e eles iriam alcançar ela se eles mantivessem fiéis ao que Moisés deu para eles. E nós podemos agora almejar outra terra. Uma terra que não é aqui, né? Uma terra que é novos céus e nova terra. Nós podemos almejar os novos céus e a nova terra a partir do que Cristo fez por nós. E nós devemos ter uma vida de fidelidade a Ele. Mas o bom é que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisso. E outra coisa que nós vemos é que o conteúdo moral das leis, Deus que se mantém o mesmo antes e hoje, é um conteúdo que se mantém. Muitas vezes fica difícil de nós conseguirmos enxergar a necessidade ou enxergar o ensinamento no Antigo Testamento, mas nós vemos, como os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, que Cristo usou esses textos para poder argumentar com o próprio diabo. E outra coisa que nós vemos é a graça de Deus. Da mesma forma que nós vimos lá atrás, relembramos lá atrás, né, que Deus expressou a sua graça, o seu favor imerecido a Abraão com a aliança. Ele aqui também mostra a sua graça com o povo. E ele escolhe o povo antes do povo fazer qualquer coisa. Ele escolhe o povo e então o povo responde obedecendo a ele. Então nós olhamos que a fé vem de Deus primeiramente, a partir da sua graça, e depois o povo deve responder com obediência.
E para nós pensarmos, qual a importância de estudar esse livro? Enquanto lá em Gênesis nós vimos que depois da criação, da queda, Deus escolheu, desde Abraão, Deus escolheu a sua nação. Em Êxodo, Deus vem e liberta o povo lá do Egito. Em Levítico, Deus dá as suas leis, santificando o povo. Em Números, Deus vem continuando a instruir o seu povo. Agora, em Deuteronômio, Deus fala que nós devemos obedecer às suas instruções, obedecer às suas leis, como expressão do amor que nós temos a Ele. E seria nós internalizarmos essa lei de Deus. Só que graças a Deus que Ele coloca essa lei no nosso coração. Graças a Deus que Ele nos ajuda a obedecer a lei dele. E para isso Ele também nos dá meios de graça, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, a comunhão com os nossos irmãos, é um método também que Ele nos ajuda a nos aproximarmos da sua verdade. E agora, vale a pena nós lermos e meditarmos no livro de Deuteronômio? Depois que nós vimos, mesmo que de forma bem superficial, bem rasa até, sobre o livro de Deuteronômio, uma introdução, um panorama, vale a pena a gente meditar nesse livro? E um versículo que eu queria que nós levássemos para casa, ou continuássemos em casa com ele, seria: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E isso, para nós podemos aplicar que amar a Deus é viver de forma completa, em todos os quesitos, né? Para agradá-lo. Tudo que nós fizermos tem que pensar no Deus que nós servirmos. E tudo que nós devemos fazer deve ser motivado em agradar a Deus. Aqui está algumas das bibliografias que eu usei. E na semana que vem, nós iremos ver Josué.